Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à Casa de Amparo novamente. Jesus possa nos abençoar todos que aqui estamos presencialmente, virtualmente, espiritualmente, desenvolvendo com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua caridade. Então, amigos, hoje a palestra vai ser sobre suicídio. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Toretti, sou um dos trabalhadores aqui da casa. Além dos trabalhos aqui, eu tenho um canal no YouTube, onde eu trago conhecimentos da segunda revelação, que é Jesus, e a terceira, que é o Espiritismo. E uns 2 meses atrás eu fiz a palestra do suicídio, a parte 1. Então seria bem interessante, quem quiser adentrar ainda mais nos conhecimentos, depois dessa palestra, chegar em casa, olhar no YouTube, Alan Toretti, palestra suicídio. Lá eu vou falar sobre o básico do Espiritismo, vai falar o porquê que as coisas acontecem, vai falar o porquê das encarnações, porquê que nós estamos nas provas, no planeta de provas e expiações, porquê que a gente tem que reencarnar, porquê que a gente não pode cometer o suicídio, e o caminho que a gente ajudaria para aquela pessoa que está meio triste, meio abatida, que está meio com tendência ao suicídio. Então, hoje a palestra vai ser se baseando na parte 2. Na primeira parte, eu fiz um estudo no Livro dos Espíritos. Esse tema de suicídio, tu vai achar bastante, vai ser rico na parte do Espiritismo. Então, tu vai achar no Livro dos Espíritos, tu vai achar no Evangelho segundo o Espiritismo. No Céu e Inferno tem 9 casos de pessoas que se suicidaram, então fizeram uma mesa mediúnica e falaram com esses espíritos para ver o que aconteceu com eles, como é que eles estão, se receberam socorro ou não. E então na parte 1 eu fiz a pergunta sobre 943 até 945. Hoje eu vou falar sobre 946 até 948. São 3 perguntas. E eu vou também dar 3 relatos desses casos das pessoas que se suicidaram no livro Céu e Inferno. Tá? Primeiramente, na palestra de hoje, eu vou dar 3 casos de pessoas que se suicidam. Uma é para fugir das provas. O que é provas? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós vamos passar por provas. Nós precisamos, até para pagar o mal que a gente fez numa outra vida. Então, por exemplo, eu vou contar um relato de uma pessoa que, quando chegou na sua velhice, passou pela provação da miséria. E ela não suportou, não teve coragem por passar e se suicidou. Então, eu vou contar esse relato. Tem relato, por exemplo, de provas, por exemplo, uma mãe que perde um filho com 21 anos. A gente sabe que é difícil, é complicado, mas o que aconteceu nesse relato? A mãe não aguentou a dor e se suicidou. E daí vem contar esse relato que ela trilhou o caminho errado. Se ela tivesse persistido aqui no planeta Terra, quando ela se desencarnasse, ela se encontrar com o filho. Como ela se suicidou, ela fez uma coisa que Deus não aprova, que é se matar, está nos 10 mandamentos, ela vai ter a punição de não se encontrar com seu filho por longos tempos, além de todo o sofrimento depois do desencarno. O pai que se mata para o filho não ir para se servir no quartel. O que isso para servir a guerra? Tem esse relato também no Céu e Inferno. Então ele pensou, eu vou me matar porque daí é um filho só vai ter uma mãe, então eles não vão botar na guerra. Ele fez por um lado bom, só que ele tirou a prova que o filho deveria passar. Então ele passou por um sofrimento no umbral, mas quando a gente fala sobre suicídio, tem os atenuantes e os agravantes. Os atenuantes, por exemplo, esse caso, esse homem se suicidou pensando no bem do filho. Então ele vai ter uma pena, mas menos, não tão bonita como os outros teriam. Isso é a parte da aprovação. Depois eu vou falar sobre aquela pessoa que te faz cometer o suicídio. Os que lhe foram a causa. Então isso pode acontecer tanto para encarnado como desencarnado. Por exemplo, eu tenho um chefe, um patrão que me trata mal, e quando vê eu fico triste, eu fico depressivo, e quando vê eu cometo suicídio. Será que esse chefe ali, esse patrão, ele vai ter culpa do meu suicídio?
Ou de um casal, por exemplo, estavam prometendo casar e daqui a pouco a mulher não quis mais o homem. E ele fica triste, daqui a pouco se suicida. Será que a mulher tem a culpa nessa história? E também a terceira parte vai ser fugir de uma má ação. A gente vê muito filme sério, por exemplo, o cara descobriu meu segredo, eu não quero que eles descobrem, eu fico com vergonha de fazer isso para a sociedade ver, então eu vou acabar cometendo um suicídio para ninguém saber disso. Por exemplo, eu descubro que minha mulher está me traindo, e daí eu vou lá e cometo suicídio da mulher, e pelos parentes, sabendo o que vai acontecer, não tendo a coragem de enfrentar a justiça aqui, eu cometo esse suicídio. Então são esses 3 casos que vamos abordar hoje. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos. 946. E do suicídio, cujo fim é fugir aquele que comete as misérias e as decepções do mundo. As misérias, passou por provação, decepção, quantas decepções que nós passamos, né? Olha a resposta dos espíritos. Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, e não os que carecem de força e de coragem. As tribulações da vida são provas e expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Eu fiz uma palestra sobre oração, saber orar, que está também nesse canal no YouTube. E quando a gente faz oração, a única coisa que é 100% de certeza que a gente consegue da espiritualidade são 3 coisas: coragem, paciência e resignação. Não adianta eu pedir para ganhar na loteria, pedir isso, aquilo. Deus ajuda quem está sofrendo. Vai ver a vida de Chico Xavier, quanto que ele lutou, quanto que ele sofreu. Esses grandes, Madre Teresa de Calcutá, mas eles não desistiram. Então, eles estavam recebendo amparo. Quer ver um exemplo? Quando Jesus foi orar e convidou os apóstolos mais próximos dele, quem que apareceu para ele? Apareceu Abraão e apareceu Moisés. Então, se a gente trabalha no caminho do bem, praticando a caridade, orando e obrando, a gente vai se aproximar dos bons espíritos para nos guiar. Agora, se a gente está no caminho ao contrário da caridade, ou ao contrário egoísta, nós vamos só puxar espíritos inferiores ao redor de nós. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso, ou a fortuna. O acaso da fortuna, para me sentir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente as vacuidades dessas palavras. Aqui está botando um caso de uma pessoa que passou por uma pobreza e não teve a coragem tinha aquele orgulho fora de pedir pedir um dinheiro para alguém ou mendigar na rua e preferiu pelo orgulho se suicidar. E vamos para esse caso agora. Céu e inferno. Eu vou contar uma parte desses casos aqui, que é do Louvet François Simon. É em francês, daí não... A comunicação seguinte foi dada espontaneamente numa reunião espírita, no Acre, em 12 de fevereiro. Reunião espírita, os médios sentam, incorporam pelo espírito e um doutrinador conversa com ele, como tem nas casas espíritas. Só que com Allan Kardec, né? Então, nem se fala, imagina os médios que tinham lá e os espíritos, os guias que tinham lá. O espírito falando, esse é o espírito que não conseguiu suportar a provação da miséria e se jogou de uma torre. Vamos ver o relato dele? Será que tereis compaixão de um pobre miserável que sofre há muito tempo torturas tão cruéis? O vazio, o espaço. Eu estou caindo, eu estou caindo. Socorro, meu Deus, tive uma vida tão miserável. Eu era um pobre diabo, sofria com frequência de fome na minha velhice. É por isso que começara a beber, e que tinha vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e joguei-me. Oh meu Deus, que momento! Por que então desejar acabar comigo quando eu estava tão perto do fim? Às vezes a pessoa comete suicídio e ela está próximo do desencarne e acaba cometendo suicídio. Se ela tivesse esperado um pouco mais, não teria passado por todo esse sofrimento. Orai, para que eu não veja mais sempre este vazio abaixo de mim.
Vou me despedaçar dessas pedras. Suplico-vos, vós que conheceis as misérias daqueles que já não estão aqui embaixo. Dirijo minha voz, embora não me conheçais, porque sofro tanto. Porque quereis provas? Eu sofro, não é suficiente? Aqui está esse relato. Vamos ver o comentário do guia espiritual. O guia do médium. Esse que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre desgraçado, que tinha uma prova de miséria na terra, mas o desgosto tomou conta dele. Faltou-lhe a coragem. E o desafortunado, em vez de olhar para o alto, assim como deve ter feito, entregou-se à bebedeira. Desceu aos últimos limites do desespero e pôs fim à sua triste prova, jogando-se da Torre Francisco I em 22 de julho de 1857. Tende compaixão de sua pobre alma, que não é avançada, mas que tem, entretanto, suficiente conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Pedi a Deus para lhe conceder essa graça e fareis uma boa obra. Observação. Há quase 6 anos que esse homem morreu e ainda se vê caindo da torre e indo despedaçar-se nas pedras. Apavora-se com vazio diante dele. Está temeroso com a queda. E isso há 6 anos. Quanto tempo isso durará? Ele não sabe. E essa incerteza aumenta suas angústias. Daí tu imagina tu cometer o suicídio e tu pensando que vai acabar, daqui a pouco tu tá só se vendo caindo de um precipício. Porque as pessoas que caem de uma altura muito grande, ela morre antes de cair. Imagina uma agonia de ficar 6 anos se vendo cair e aquela agonia de se despedaçar e não acontecer. Por isso que muitas vezes os espíritos pedem para reencarnar logo, às vezes sem braço, sem perna, porque o sofrimento que eles estão passando é tão grande que qualquer coisa para eles é melhor do que aquilo que eles estão passando. Vamos ver o comentário do Miramês. No livro dos Espíritos, que vocês buscarem pela internet, tem sempre o comentário do Espírito Miramês, que dá para aprender ainda mais. Qual que é o suicídio mais severamente punido? É aquele que é realizado por desespero e com vistas a se libertar das misérias da vida, sendo essas misérias simultaneamente provas e expiações. Subtrair-se a elas é recuar diante da tarefa que lhe aceitaram e às vezes mesmo diante da missão que se devia cumprir. Então aquele que é mais punido é o que deveria passar por uma prova e acaba cometendo suicídio. Vamos pela parte 2. Os que lhe foram a causa. Que eu comentei, por exemplo, um chefe está tratando mal e por desgosto eu acabo cometendo suicídio. Do casal. Isso aqui eu vou comentar aqui. Depois, no final, eu vou falar sobre obsessão, que também tem a influência dos maus espíritos. Vamos lá para a pergunta 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraços com a menor penúria se deixa morrer de desesperança? É um suicídio, mas os que foram a causa ou teriam podido impedi-lo, o amparado, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera, os atenuantes. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atolheiro. Aqui está comentando do que se cometeu suicídio pela prova da miséria, e também podia ter se esforçado. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho, que eu comentei. Quero dizer, se foram desses homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos, e que prefere morrer de fome a renunciar aos que chamam a sua posição social. Não haveria 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica em um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que com volta às costas, assim precisais deles. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultista, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Então ele comenta esse caso de o cara não for humilde, né? Pedir ajuda. Nós temos psicólogo, nós temos terapeuta, nós temos casas espíritas, nós temos o grande Evangelho de Jesus, livro Marcos, Mateus, João, Lucas,
é o caminho, a verdade e a vida que vem nos mostrar através do Evangelho. E o Espiritismo tem vários livros para nos guiar. 946A. O que haja conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder. Esses ai deles responderão como por um assassino. Agora eu vou contar outro relato ali do céu e inferno, do Luiz e a costureira de Botinas. Então, havia o Luiz e essa costureira de Botinas, eles já estavam prestes a se casar. Fizeram todos os votos, todo mundo foi convidado, ele estava até morando na casa dela, por vontade de economia, estava almoçando e tudo mais. E num determinado dia, eles discutiram por uma futilidade, por coisas banais como a gente tem no dia a dia. E ele, orgulhoso, como homem velho, bateu a porta e falou: nunca mais eu volto aqui. Daí passou um dia, outro dia ele veio e falou: sabe, a noite é bom conselheira. Eu me arrependo do que falei, vamos voltar, me perdoa. E a mulher não resolveu perdoar. Ela pensou: se ele me tratou assim, imagina futuramente. Ou ela na verdade, estava levando, e na verdade ela estava querendo se separar dele, só que estava esperando a ocasião. Então ela acabou iludindo ele, e ela deu falsas esperanças para ele. E ele tentou umas 3, 4 vezes durante dias, chorou, se esperneou, pediu perdão, e ela nada. Começava nem a abrir a porta. E daí o que aconteceu? Ele ficou tão agoniado que ele falou assim: a gente tem que cuidar muito as últimas palavras, elas são muito marcantes. Adeus então, malvada, exclama enfim o pobre rapaz, adeus para sempre. Tentar encontrar um marido que vos ame, tanto quanto eu. Ao mesmo tempo, a moça ouve uma espécie de gemido abafado, e depois como que o barulho de um corpo que cai escorregando ao longo da porta. E tudo volta ao silêncio, então ela imagina que Luiz se instalou na soleira para esperar que ela saia, mas ela decide que pôr os pés para fora enquanto ele lá estiver. Então, no ato de desespero, ele não planejou o suicídio. Ele tentou, e o que é a revolta? A gente é crianças espirituais a caminho do Pai. Não é assim? Então tá. Num ato de loucura, ele cometeu um suicídio, sem pensar. Então vamos ver se ele vai ter agravantes ou atenuantes por não pensar. A maior punição é aquele que comete para fugir da prova. Não, aqui ele cometeu pelo amor, por um falta de raciocínio assim na hora. Ao espírito de São Luís, aqui o guia. Daí o guia vai comentar sobre isso. A jovem causa involuntária da morte de seu amante é responsável por isso? Sim, pois ela não o amava. Para prevenir essa desgraça, ela devia desposá-lo, apesar de sua repugnância. Ela buscava uma ocasião para se separar dele. Fez no começo de sua ligação, o que teria feito mais tarde. Assim, sua culpa consiste em ter alimentado nele sentimentos que ela não compartilhava, sentimentos que foram a causa da morte do rapaz? Sim, é isso. Sua responsabilidade nesse caso deve ser proporcional à sua falta. Ela não deve ser tão grande quanto se ela tivesse provocado voluntariamente a morte. Isso salta à vista. O suicídio de Luiz encontra uma desculpa aos atenuantes e os agravantes. O suicídio de Luiz encontra uma desculpa no desvario, em que o mergulhou a obstinação de Victória, por ela persistir, não o perdoar. Sim, pois seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio do homem que quer libertar-se da vida por um motivo de covardia, por fugir para uma prova. É um atenuante, mas não vamos fazer, né, gente? Só está querendo dizer aqui que, nesse caso, ele tem uma certa desculpa, não vai sofrer tanto ali, foi um desvario. Tendo o espírito de Luiz G sido evocado outra vez, dirigimos-lhe as seguintes perguntas. O que pensais, agora falando para o que cometeu o suicídio, vamos ver o que ele tem para nos falar. O que pensais da ação que cometeste? Victória é uma ingrata. Cometi um erro matando-me por ela, pois ela não merecia. Então ela não vos amava? Não. Ela acreditou nisso no início, ela se iludia.
A cena que eu lhe fiz abriu-lhe os olhos. Então ele ficou contente com esse pretexto para se livrar de mim. E vós amáveis, sinceramente, eu tinha paixão por ela. Eis tudo, creio eu. Se a tivesse amado com amor puro, não teria querido magoá-lo. Então ele está dizendo que ele tinha paixão. A paixão é uma coisa momentânea. A paixão não é um amor que se constitui por anos num relacionamento. A paixão, ela ilude. Se a gente quer saber o que é amor, vá lá no apóstolo Paulo, carta aos Coríntios, capítulo 13. Se não tiver amor, nada serei. O amor não é invejoso, o amor não trata a pessoa má, o amor só quer o bem. Lá vai estar escrito o que é o verdadeiro amor. Se ela tivesse sabido que queríeis realmente matar-vos, teria persistido em sua recusa? Não. Não sei. Não creio, porque ela não é má. Mas ela teria sido infeliz. É melhor para ela não que tenha acontecido. Chegando à sua porta, tinhas a intenção de matar-vos em caso de recusa? Ele tinha intenção? Não. Não pensava nisso. Não acreditava que ela seria tão obstinada. Só quando vi sua obstinação, então fui tomada por uma vertigem. Parecei lamentar vosso suicídio apenas porque Victoria não o merecia? É o único sentimento que experimentais? Nesse momento, sim. Ainda estou totalmente perturbado. Parece-me estar aborta, mas sinto outra coisa que não consigo definir. A pessoa que comete suicídio, dependendo do caso, ela vai ficar por um bom tempo só vendo a última cena. Às vezes ela vai ficar anos vendo ela se enforcar ou ela dando um tiro. Então aqui a punição dele é vendo ela na porta, não fazendo pouco caso dele. Vós o compreendeis mais tarde? Sim. Quando estiver esclarecido, foi mal o que eu fiz, deveria tê-la deixado tranquila. Fui fraco e por isso o arco com a pena, assumindo a responsabilidade. Vede, a paixão cega o homem e o faz fazer muitas tolices. Ele a compreende quando já não há mais tempo. Dizeis que arcais com a pena que sofreis? Cometi o erro de abreviar minha vida, não devia ter feito. Devia suportar tudo em vez de acabar com isso antes do tempo. E depois sou infeliz, sofro, é sempre ela que me faz sofrer, continuando vendo ela. Parece-me estar ali, a sua porta ingrata, não me faleis mais disso, não quero mais pensar nisso. Isso me faz demasiado mal. Adeus. Observação. Vê-se ainda uma nova prova da justiça distributiva que preside a punição dos culpados, segundo o grau da responsabilidade. Na circunstância presente, a primeira falta é a da moça que cultivava em Luís um amor que ela não compartilhava e do qual troçava. Ela arcarará, portanto, com a maior parte da responsabilidade. Quanto ao rapaz, é punido também pelo sofrimento que suporta, mas sua pena é leve, atenuante, porque cedeu apenas ao movimento irrefletido e ao momento de exaltação, em vez da fria premeditação dos que se suicidam para se subtraírem das provas da vida. Comentário do Espírito Miramês. Aquele que é induzido ao suicídio e o pratica, cabe maior culpa por existir dentro dele aquele desejo ardente de fugir das responsabilidades que Deus lhe confiou. Se tudo o que acontece for processo de despertamento da alma, cabe aos que acordarem se esforçarem para se livrar das insinuações do mal, buscando em outras fontes do bem, orientações acertadas. Então é buscar o Evangelho, buscar a caridade, buscar o que é importante para nós. Vamos para a parte 3. Fugir de uma má ação. Que nem eu comentei, que a gente tem medo de que as pessoas ficam sabendo algum segredo de nós. 948 do Livro dos Espíritos, a última pergunta de hoje. É tão reprovável como a que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a dele sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça, atenuantes e agravantes. Vamos botar um exemplo. Evangelho de Jesus. Quem que se suicidou próximo de Jesus? Judas, né? O Judas, no livro
Boa Nova de Chico Xavier explica o porquê que ele fez aquilo. Ele estava pensando que eles iam derrotar os romanos por guerra, por luta, e não estavam entendendo o amor de Jesus, os ensinamentos dele. Então ele pensou, eu vou ajudar a aprender ele, eu vou conseguir uns cargos melhores, e durante o meu cargo vou conseguir apaziguar as coisas e libertar Jesus. Então vamos conseguir fazer aquilo. Só que não aconteceu isso, né? Ele acabou vendo o Jesus morrer e ele ainda vai lá com os que ele combinou e eles nem dão bola para ele e devolvem as moedas. Então ele sentiu um desgosto tão grande pela má ação que ele fez, que ele não suportou a coragem, não teve responsabilidade de assumir, sei lá, ser preso, sofrer com os apóstolos, enfim, que ele acabou se suicidando. Esse é um caso de fugir de uma má ação. Às vezes a pessoa que acaba descobrindo uma traição de um relacionamento e acaba matando. Tem esses casos, né? Em vez de ela assumir a responsabilidade em ser preso, em pagar com a sociedade, ela seria mais atenuante quando desencarnar. Ela não ia sofrer tanto quando ia desencarnar por ela assumir a responsabilidade. No caso que ela matou e ainda se suicidou, vai ter dois problemas ali. O Espírito Miramês fala sobre isso ali, ó. O suicídio verdadeiramente não apaga a falta cometida, ele abre novas fontes de sofrimento para a alma. É preciso saber que não podemos de modo algum infringir a lei natural, pois a vida tem regras e nos compete obedecê-la. Cada suicídio tem uma causa e cada uma é julgada pelas intenções. No entanto, toda ação cogida para que não venhamos mais a cair em tentações. Quando se tem a coragem de praticar o ato de tirar a vida, por que não tem a mesma coragem de assumir as consequências de atitudes errôneas? Outra falta não apaga a primeira, passando a haver duas, complicando mais a situação do viajante. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais a presa a estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-la durante a vida. Poderia ter repará-la durante a vida. O amor cobre a multidão de pecados. Tu pode fazer algo ainda. Deus muitas vezes é menos inexorável do que os homens. Perdoa os que sinceramente se arrependem e levam em conta a reparação. O suicídio nada repara. Vamos contar o caso ali mais um caso ali do céu e inferno. Aqui agora vamos falar também a influência dos espíritos também, tá? O que aconteceu aqui? A gente conhece casos de pessoas que se suicidam assim do nada. A pessoa estava bem e daqui a pouco dá um desvario, ninguém entende o porquê se suicidou. Há uma influência dos espíritos, sim. Os espíritos nos influenciam seus pensamentos, seus atos, mais do que pensais. Muito bem, são eles que vos dirigem. Então, o que aconteceu aqui? Um pai de numerosos filhos, tinha uma esposa, trabalhava, todo mundo gostava dele. Do nada, ele começou numa farmácia, um cara que atendia na farmácia, que conhecia há 20 anos, e falou para ele, cara, quando que tu me vendeu esse veneno, me fala que eu não tô me remoendo aqui por dentro, eu acho que eu matei alguém. Não, cara, capaz que eu vendi veneno. Não, eu tenho certeza, mas eu não estou conseguindo lembrar. Então, do nada, ele começa a ficar meio fora da casinha, em casa e no trabalho, e quando vê, do nada, ele comete suicídio. Do nada, parecia uma pessoa normal. Daí, faz a mesa mediúnica, esse farmacêutico que conhecia a história e queria, eu quero saber o que aconteceu, estava tudo bem? Daí, não, pode falar. Daí falou, o que acontece? Que numa outra vida, eu tinha uma pretendida e da qual nós nos apaixonamos. E nós ia viver uma vida, só que o pai dela quis que ela casasse com um homem de bens, que tinha muito dinheiro. E daí eu fiquei muito triste, e os dois, no momento que iam casar, no dia que iam casar, eu comprei um veneno, a história,
comprei um veneno e dei para ele, e ele morreu no dia que era para ser casado com a mulher. E daí o que aconteceu? Daí ele pensou que ele daí já criou novas esperanças em casar com ela, mas ele ficou com tanta angústia. Imagina vendo os parentes da mulher, vendo todo mundo não entendendo por que ele morreu, que ele foi lá e cometeu suicídio. Ele já estava com a ideia de matar por vingança o pretendido da mulher e depois se suicidar. Então vocês estão entendendo? Nessa vida que ele veio, do nada ele começou a passar por isso. Diz que quando ele morreu, por ter matado o pretendido e se suicidado, no momento que ele morreu, a pessoa que ele matou começou a obsidiar ele por anos, por anos no plano espiritual. Depois de muita oração, ele se arrependeu, muita oração, a espiritualidade conseguiu resgatar ele e ele veio reencarnar nessa vida e o obsessor não conseguiu obsidiar ele. Mas do nada, como a gente muda o corpo, muda o espírito não consegue mais obsidiar nós. Mas o pai da vítima conseguiu achar ele depois de anos e começou a fazer ele lembrar da reminiscência de uma outra vida, lembrando do que ele cometeu. Por isso que ele cometeu o suicídio. Então, a gente tem a influência dos encarnados e dos desencarnados. Então, a gente tem que sempre fazer oração antes de dormir, pedindo perdão por qualquer espírito que a gente fez mal em outra vida e tentar mostrar um caminho renovador, um caminho do bem para ele. Um filme muito de exemplo é do Divaldo Franco. Do Divaldo Franco ele cometeu isso, tinha um espírito suicida, estava influenciando ele a se cometer suicídio, e depois de tanto bem que ele fez, ele acabou parando com essa ideia. Mas no filme dá para ver bem essa obsessão. Então, pessoal, temos mais 3 minutos aqui. 3 minutos. Resumindo, livro fantástico sobre Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Esse, cara, é um livro que é de conhecimento assim que vai ser pro resto da vida. Ele conta relatos de 4 pessoas que se suicidaram, conta a história deles, como é que foi depois do desencarne, o que depois conta o socorro que eles recebem. Todos os espíritos que suicidam, eles recebem socorro. E Jesus não confiou essa missão a mais ou menos do que a própria mãe dele, Maria, mãe dele. Então, todo suicida recebe o amparo do plano espiritual através da falange da mãe de Jesus. Ali conta que ele estava vagando junto com os outros espíritos, lembrando do suicídio, uns brigando com outros, não conseguindo receber o amparo de ninguém. E do nada aparece assim uma falange de soldados com o emblema de Mãe Maria resgatando eles. Então eles passavam com papel, vendo e falando o nome, tal que está na caverna tal, que está na rua tal. Então eles resgatavam aqueles que estavam mais arrependidos para começar um trabalho no Hospital Maria de Jesus, Maria Mãe de Jesus. Então, para quem já perdeu algum ente querido por suicídio, a gente tem que ter fé. A gente tem que fazer oração, muito oração, que é o que ele mais precisa, o que ele mais pede, o que vai mais ajudar ele e poder praticar caridade aqui no plano físico, para poder dar atenuantes para ele, para poder, esse cara ali é filho, está trabalhando ali para poder ajudar ele. Então é isso, pessoal. Fechou os 35 minutos e muito obrigado pela palestra. Assistem o vídeo palestra que eu fiz do suicídio, parte 1. Gratidão.